nossa gravação. Alô, pessoal, estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o Duperron. Então, vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele. Por favor, Arnaldo. Muito bem, bem-vindo, Duperron, Marangon Ribeiro, o nosso colega politécnico. Ele formou em engenharia naval na Poli em 84 e hoje ele é CEO e fundador da PHD Soft, que é a empresa pioneira no desenvolvimento de gêmeos digitais aplicados à gestão de integridade de estruturas críticas. Ele vai explicar o que é isso, né? Ele tem mais de 30 anos de experiência, foi professor da UFRJ por 18 anos, idealizador do Inova Sênior, que fizemos uma live há algumas semanas atrás, e diretor da Poli Alumni, um alumni para quem está fora, né? Além de ser um dos grandes nomes quando o assunto é inovação, transformação digital e engenharia do futuro. Então, bem-vindo, Duperron, a palavra é sua. Obrigado, Arnaldo. Muito bom estar aqui com vocês de novo, viu? E vamos lá, então. A gente começou, quando vocês começaram a falar da possibilidade de eu conversar aqui com vocês, era para falar sobre gêmeos digitais, né? Mas aí eu resolvi falar, vamos dizer, o que eu acho que é um passo posterior ao gêmeo digital, que é a engenharia aumentada, e que estabelece essa simbiose aí entre o engenheiro e a tecnologia, né? Bom, mas eu vou, de qualquer maneira, começar falando sobre gêmeos digitais. Então, uma maneira que eu gosto de falar sobre gêmeos digitais é que ele é uma simples convergência de tecnologias. A gente vinha com várias tecnologias acontecendo ao longo do tempo. Num determinado momento, elas puderam se juntar numa única solução e fizeram, então, o gêmeo digital. Então, o gêmeo digital tem uma interface quadridimensional, porque você tem um 3D que muda com o tempo, usando dados que vêm de sensores através de IoT. Essa solução, para que ela possa, de fato, estar com a abrangência necessária, deveria estar na nuvem. Ela recebe esses dados e usa muita simulação numérica para poder inferir sobre a situação dela e prever coisas e tudo mais. E usa inteligência artificial para várias funcionalidades aí que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Então, o gêmeo digital não é um bicho de 7 cabeças, tem muita gente que acha e tal, é simplesmente juntou isso tudo num pacotão, aí você conseguiu fazer uma ferramenta nova, que tem, vamos dizer, inúmeros benefícios, é bastante abrangente. Eu quase enxergo o gêmeo digital como uma tecnologia de propósito geral, embora ela tenha que ser customizada para cada tipo de aplicação diferente, mas ela é, vamos dizer, o termo como um todo, eu acho que né? E, bom, então aqui dando um exemplo do gêmeo digital da PHD Soft, que é a empresa, né? Você tem, então, esse aqui é o look and feel da solução, né? Você pode fazer ir em campo, fazer uma inspeção a bordo, você está vendo aqui, por exemplo, né, uma área de risco elevado, você está vendo toda a estrutura lá, as medições de espessura aqui em cores amarelinho, verdinho, etc., né, outra área de risco elevado aqui, uma área prevista fazer reparo nessa região. Aqui você já está vendo Vocês estão vendo o meu cursor? Vocês estão vendo? Só para ter certeza que vocês estão... Sim. Tá, beleza. Sim. Obrigado. Então, aqui você está vendo já uma análise numérica por elementos finitos acontecendo, e o legal, né? Você tá vendo uma análise numérica no seu telefone, que era uma coisa que a gente nem concebia algum tempo atrás, né? Para você avaliar, então, tensões, fadiga, flambagem, essa coisa toda. Se tiver algum engenheiro naval aqui, então você tem aqui o cálculo de estabilidade, para você trazer, inclusive, os carregamentos hidrostáticos para o modelo de elementos finitos. Aí eu não estou mostrando aqui também outras coisas, que é o cálculo de forças de carregamentos devido à onda, etc. Mas isso aqui eu estou querendo só dar uma ideia geral de um gêmeo digital, que é o nosso gêmeo digital na PHD Soft, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando quando fala de gêmeo digital, né? Uma outra visão para o gêmeo digital, aqui a Lia estava mostrando uma plataforma que chora, que eu estou mostrando já uma ponte, né? Você pode ver como, por exemplo, uma das coisas importantes que ele tem é essa fusão de dados automática, né, de dados multiescalares, tá?
Então, o que é isso exatamente, né? Então, a gente começa, no caso de pontes, fazendo uma avaliação do risco de colapso da ponte com dados de satélite. Então, você pega os dados de satélite e avalia como é que estão as deformações daquela ponte ao longo do tempo. Se você percebe que essas deformações estão muito altas, se as velocidades dessas deformações, acelerações estão muito grandes, você começa a perceber que o risco de colapso daquela ponte está maior, e aí você dispara outros processos, uma inspeção humana mais detalhada, ou vai lá, coloca sensores, né, acelerômetros para verificar a assinatura de vibração natural, se ela está com uma vibração mais baixa, se sabe que ela está tendo já algum problema, ou então dispara uma inspeção por drone para você tirar algumas fotografias e avaliar se ela tem algumas anomalias que podem estar prejudicando trincas, etc., né? Com esses dados todos, você pode, isso aqui no caso de ponte é mais raro, porque fazer uma análise numérica de ponte é uma coisa mais imprecisa, mais difícil, porque você não conhece direito, na maior parte das vezes, como é que ela foi construída de fato e tudo, né? Mas também você pode juntar essa simulação numérica na avaliação e a população. Então, você está tendo aqui, você pega dados, percebe, de diversos tipos diferentes, satélite está fazendo interferometria. As inspeções é o inspetor falando aqui está bom, aqui está ruim, etc. e tal. Sensor está medindo vibração. Drone está tirando foto para você avaliar onde estão as anomalias. E a população, aqui no final, vai lá e fala, eu vi um problema aqui nessa ponte, tal, não sei o quê. Então, você pega dados que são muito diferentes entre si, mas você junta isso tudo para levar para uma matriz de risco e falar, olha, essa ponte está muito ruim nessa região aqui, que é o grande problema, né? Então, esse tipo de tecnologia é uma tecnologia nova, vamos dizer assim, que é o que é usado, por exemplo, em carro de self-driving cars, né? Quer dizer, eles têm vários sensores diferentes, tem câmeras, tem sensores tipo radar, coisas assim, vários sensores diferentes, que estão trazendo informações, assim como os do próprio carro, né? Em que posição está a direção, etc., e ele junta isso tudo para tomar decisões. A gente está fazendo uma coisa parecida aqui, só que a gente junta isso tudo para avaliar o risco de falha, né? E ao avaliar o risco de falha, a gente também prescreve as intervenções que têm que ser feitas. Então, é só isso, só para não dizer que eu não falei de flores, né? Que eu não falei de gêmeos digitais, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, na primeira das avaliações, que é o nosso Satellite Advanced Warning, uma tecnologia da PHDsoft, nessa ponte aqui, que é aquela ponte do Rio Tocantins, analisando. O satélite, a grande vantagem é que você pode pegar dados históricos, né? E você não precisa estar começando a medir daquele momento. Você pode olhar todas as pontes, como é que estão agora, sabendo como é que elas estavam nos últimos 10 anos, por exemplo, né? Então, avaliando essa ponte antes, a gente viu que ela estaria nessa condição aqui, foi de fato onde ela colapsou, né? No ponte de Rio Tocantins. Então, só para mostrar uma das funcionalidades. Mas eu quero entrar mesmo no que eu acredito que seja a evolução do gêmeo digital, que é a engenharia aumentada, né? Que é essa coisa do engenheiro atuar em simbiose com sistemas digitais, onde o gêmeo digital é um deles, mas IA, simulação, tudo isso junto. Vocês percebem que, na verdade, eu estou falando aqui de coisas que eu já falei que elas estavam no gêmeo digital, né? E chamando até o gêmeo digital como um dos itens separado de IA e simulação, quando, na verdade, o gêmeo digital já contém IA e simulação e tudo mais. Mas, na verdade, de novo, são convergências de tecnologias e essa coisa tem que, eventualmente, mudar de nome quando você já está passando para um outro patamar de como as coisas funcionam, né? No caso aqui, você está gerando essa simbiose entre engenheiro e tecnologia, né? Então, já está deixando de ser aquele gêmeo digital que você olha de longe para ser quase aquele gêmeo digital que você veste, né? Então, para mostrar um exemplo, por que eu estou dizendo isso, vou mostrar aqui também um gêmeo digital nosso. Então, todo mundo aqui já deve estar habituado já ao ChatGPT, o Gemini, ou coisa parecida, né? Então, vocês estão vendo essa janelinha do lado direito aí, a pessoa começa a conversar como se estivesse conversando com linguagem natural em qualquer inteligência artificial. E perguntou ali, ó, quais são as regiões com maior risco nesse
das que estão comigo nesse mapa, né? Aí fala, são essas daqui. Ah, então deixa eu ver essa daqui. Aí ele abre ali e fala, bom, e nesse ativo aqui que você abriu, qual que é o de maior risco? Ah, é essa área que está com maior risco aqui, isso você tem que ver. E ele pode continuar conversando, etc., ao longo do tempo, e você pode fazer isso tanto no computador aqui ou no tablet, como no seu celular, né? Então, percebe, a gente está acostumado a usar a inteligência artificial e a gente está acostumado a usar um software de CAD, vamos dizer assim, né? Embora esse que a gente está mostrando aqui não seja um CAD, seja um gêmeo digital. Mas quando você juntou o gêmeo digital com a inteligência artificial numa única ferramenta, as possibilidades ficam muito ampliadas, né? Então, você agora, primeiro que você não precisa decorar qual o menu, qual o item do menu que você tem que ir para fazer tal coisa. Você vai conversando com a tecnologia, né? Só que, além disso, isso facilita muito a integração com outros sistemas, porque se essa tecnologia está falando através de inteligência artificial, ela pode conversar com uma outra inteligência artificial de outro sistema, e aí elas trocarem informações entre si de uma forma muito mais simples. Ao invés de você ter que ter uma rigidez, como era antigamente, através de APIs, onde você tem que conhecer perfeitamente quais são as variáveis de entrada e de saída, etc., que você pergunta, uma inteligência artificial pergunta para outra, escuta, o que você faz, hein? Ah, eu faço o cálculo de risco de colapso de ponte, por exemplo, ou de plataforma offshore. Ah, você faz isso? Tá bom. E você pode me dizer, então, qual que é o risco aí dessa ponte aqui no Rio Tocantins? Ah, pois não, vou te passar aqui qual que é. Então, elas conversam entre si e isso traz... bom, eu até esqueci de uma pergunta no meio do caminho, ah, você faz isso? Então, me fala aí tudo que você pode me dar de informação. Ah, você pode me dizer quando vai colapsar, qual é o risco de colapso, você pode me dizer qual é a região, a pior região, tudo. Poxa, então, dentre essas coisas todas que você pode fazer, eu queria saber isso aqui, né? Então, virou uma conversa entre diferentes softwares, né? Então, ao você juntar IA com uma ferramenta como o Gêmeo Digital, você, como eu falei, você passa para um outro nível de estado da tecnologia, que inclusive eu estou pensando, vocês podem até me ajudar a dar um nome, né? Porque eu falo, não é mais um Digital Twin, é uma solução que chama Web Digital Twin. Eu estou pensando em chamar em Co-Engineer, por exemplo, mas o pessoal lá da empresa não gostou muito desse nome ainda, então talvez vocês possam me ajudar a achar o nome melhor. Porque ele vai ser aquele sistema que está junto com você, discutindo de maneira simbiótica, interativa, para fazer as coisas e saber, ele aprende com você, você aprende com ele, e tá todo mundo ali, como dizem, juntos e embolados, né? Mas então, agora entrando no mérito, já que vimos um exemplo aí, né? É claro que esse é um exemplo inicial, essa coisa vai se desenvolver muito mais ainda. Eu diria que eu acabei de mostrar para vocês ali o começo de uma ferramenta de engenharia aumentada, mas, então, quais são as dimensões que eu vou estar discutindo hoje aqui, né, da engenharia aumentada? Da cognição, da interação entre pessoas e tecnologia, a tecnologia em si é parte disso, né, os processos que têm que ser alterados para você, de fato, ter a engenharia aumentada e a filosofia, a epistemologia por trás disso, né? Então, falando primeiro aqui da cognição, isso aqui já é, então, estamos falando de engenharia aumentada, né? Então, a primeira coisa que você tem é uma atenção aumentada, né? Então, por exemplo, quando ele fala para você, olha, presta atenção nesse ativo aqui, nessa região, porque o risco está muito grande, você, sozinho, sem a tecnologia, você não conseguiria fazer isso. Como é que você vai saber, dentre todos aqueles ativos que você administra, qual que está com maior risco e qual é a região que precisa da sua atenção imediata? Então, você tem uma atenção aumentada, né? Agora, mas isso aqui está parecendo uma ficção científica, etc. Bom, isso é a mesma coisa quando o Waze fala para você,
olha, tem um buraco na sua frente, tem um radar a 500 metros. É isso aí, atenção aumentada. Então, isso aqui não é ficção, isso aqui já está acontecendo, né? Memória aumentada. Então, eu lembro quando eu ainda via relatórios de inspeção feita em navios, que eram coisas, pareciam listas telefônicas, que hoje, se eu falar lista telefônica, o pessoal muito novo, o pessoal não vai saber nem o que é isso, mas eu acho que aqui bastante gente vai saber o que é uma lista telefônica. E aquilo ali não dava para você saber de cor ou saber de memória aonde estavam os problemas de corrosão numa estrutura, né? E a tecnologia permite que você saiba a qualquer momento quais são as piores áreas daquela estrutura, onde que está pior, né? Então, isso é uma memória aumentada, né? A percepção, quando você começa a trazer dados de sensores, você também aumenta muito, né? Você tem uma percepção aumentada. Ah, mas será que isso aqui também é ficção científica? Bom, o meu carro, se eu me aproximo muito de outro, o sensor dele faz com que ele freie automaticamente. Ele percebe isso, eu percebo, ele joga um alarme, uma buzina lá para mim, dizendo que está muito perto, etc. Só falta me xingar. Mas o fato é que isso é uma percepção aumentada. A minha percepção da situação ficou bastante aumentada em função de sensores que não estão em mim. Os sensores estão na tecnologia, né? E o raciocínio assistido. Tudo isso, né? Estou falando aqui dessa coisa da cognição como uma das vertentes que a gente está olhando para a engenharia aumentada. Então, o raciocínio assistido é quando você começa a discutir com a tecnologia um determinado assunto e ambos vão trocando informações e aprendendo juntos. Vamos dizer, para não dizer de novo que isso aqui é ficção científica, outro dia minha cachorra ficou uma semana com um problema de diarreia aí, muito sério, chegou a ter até uma hemorragia no começo, e aí num determinado momento, umas 6 dias depois, ela não parava ainda com aquela diarreia, e eu pensei em dar um Imosec para ela, porque ela estava tomando já um remédio que é humano, né, para regular a flora intestinal. Aí eu falei, eu vou dar Imosec. Fui lá na IA, falei, escuta, eu estou pensando em dar Imosec. Não, Imosec não! Não vai dar Imosec para cachorro de jeito nenhum. Você faz isso, isso e isso. Então você interage. E aí, enfim, e ela já sabe que eu tenho uma cachorra, tipo de cachorro, idade da cachorra. E aí ela vai aprendendo essas coisas todas. E eu também aprendi que Imosec você não dá para uma cachorra nessa situação. Então, esse raciocínio assistido, ele acontece tanto numa coisa simples como essa que eu estou relatando, como numa avaliação do que você vai fazer numa plataforma offshore, numa ponte. Olha, eu vou deixar esse negócio assim mesmo por mais um ciclo, porque eu acho que tá bom. Olha, você não devia deixar assim, porque se você deixar assim, o risco de colapso, de uma falha aqui, é esse aqui, tá bem alto, você vai querer deixar assim mesmo? Então, essa coisa do raciocínio, de você pensar com um apoio, interagindo com você, né? Então, a ideia é que o sistema cognitivo passe a ser uma coisa híbrida, humano-máquina, tá? Então, você aumenta a cognição. Depois disso, vem a maneira que você interage, né? Então, tem essa coisa do human in the loop, assim como AI in the loop, ou seja, os dois estão no processo, interagindo um com o outro, e as iniciativas podem vir de um lado ou do outro, por iniciativa vir da IA, que negócio é esse, né? Ou do sistema, da tecnologia. Bom, eu não sei se vocês estão passando por essa experiência, mas tudo que eu desenvolvo, por exemplo, com a minha inteligência artificial, ela vem nos dias seguintes, voltando no assunto. Ó, por falar nisso, eu queria que você... Olha, eu queria te falar o seguinte, isso aqui que você estava conversando comigo, tem esse paper que saiu há 3 dias. Caraca, então, o paper com 3 dias eu já fico sabendo, né? Porque ela está ligada no que eu estou pesquisando, no que eu estou desenvolvendo, etc. Então, as coisas se aceleram muito nesse processo, né? E aí isso vai gerando essa coisa da coadaptação, que é esse aprendizado mútuo e progressivo entre um e outro. Eu aprendo em função dessa interação, a IA também aprende coisas do meu interesse, ou daquele ativo, daquela situação que a gente está avaliando, em função dessas interações. Então, se, por exemplo, eu em algum momento digo, olha, nessas situações aqui, eu não quero fazer
uma troca de chapa, quando tiver assim, eu quero fazer uma pintura só, porque daí vai aguentar a corrosão e não vou precisar trocar essa chapa, ela vai aprender com isso e a partir daquele momento, olha, essa situação aqui é a situação que você acha que é melhor trocar chapa, então vamos trocar. Que é melhor pintar, vou pintar essa chapa ao invés de trocar, né? Então essa é a coisa que não é uma interação, não é uma automação, isso é uma coevolução, né? Vocês estão interagindo e evoluindo juntos. Bom, a gente passa para outra dimensão, que é a tecnologia, que são todas essas tecnologias estão convergindo, gêmeos digitais, inteligência artificial, computação na nuvem, computação na borda, IoT, sensores, etc., né? Que é essa construção que você precisa fazer para suportar esse sistema de troca de informações dessa maneira que você amplia, na verdade, a capacidade humana, né? Só que aí você entra nos processos. Essa aqui é uma das partes mais difíceis. Porque daqui para cima, isso aqui tudo, olha, isso aqui já está acontecendo, isso aqui já pode acontecer, as ferramentas estão disponíveis, a tecnologia está pronta, agora vai mudar o processo. Aí o negócio, o bicho pega, né? Então, você só vai conseguir fazer isso acontecer no momento em que você, de fato, implementar processos novos e criar ecossistemas, empresas que são centrados não nos departamentos, nos silos, mas nessa interação do homem com a tecnologia. Muda a maneira que você tem que interagir, né? Você tem vamos dizer, os sistemas como hubs de trocas de informação e de extensão de memória, tudo aquilo que a gente falou lá na cognição, né? E você tem que, enfim, já não cabe, vamos dizer, os sistemas como esse, desculpa, já não cabem mais dentro de um departamento. Porque eles já envolvem muitos stakeholders para trocar informações, etc., né? Bom, então, o fluxo de trabalho acaba sendo entre humanos e inteligências artificiais, entre sistemas, gêmeos digitais, etc., né? As equipes passam a ser também entre software e pessoas e tudo. A gestão do conhecimento acontece de maneira automatizada, você não precisa entrar num sistema para colocar lá um conhecimento, eu acho importante registrar aqui, isso e aqui, não, isso já acontece automaticamente, né? E aí, é claro, você tem que ter uma preocupação de você regular a governança, a ética, que vai estar sempre, no final das contas, nas mãos dos humanos para poder fazer isso, né? E toda uma coisa de padronização, certificação, etc. Bom, e aí, falando um pouco aqui de filosofia, né? E só lembrando aqui vamos dizer, o que é ontologia, que é esse estudo filosófico, né? Da existência, do ser, da realidade, né? Investigando o que significa existir, como os entes são divididos em categorias e quais existem o nível fundamental, a gente vê que a gente está falando aqui de uma coisa que é o seguinte: a engenharia aumentada não é uma técnica, não é uma tecnologia, ela é ontológica, e ela redefine o papel do engenheiro nesse sistema global cognitivo, né? E por quê? Porque você está falando de simbiose homem-máquina, de inteligência, de cognição distribuída, de humanismo tecnológico, etc., né? Então, essas são as dimensões, e aí, dentro dessa coisa aqui agora, desse novo espaço, dessa nova forma de entender a engenharia aumentada, é que surgem novas possibilidades. Uma delas, eu vou fazer, inclusive, a ligação com aquela outra apresentação que eu fiz, que é quando falamos de futuro, não falamos apenas dos jovens nas universidades. Falamos também de quem já tem uma história consolidada. Pessoas que carregam décadas de experiência e ainda têm muito a entregar. No sistema Confea, CREA e Mútua, 17% dos profissionais têm mais de 60 anos. É um patrimônio de conhecimento que não pode ser desperdiçado. Mas como conectar todo esse potencial aos desafios atuais? A resposta está na tecnologia. A inteligência artificial será usada para promover o match perfeito entre esses profissionais e as demandas do mercado.
A expectativa é de que profissionais possam ser recolocados imediatamente, enquanto o mesmo resultado levaria cerca de 14 anos para ser alcançado pelas escolas tradicionais. Mas como funciona na prática? Para explicar, ouvimos Tiperron Ribeiro, diretor da Poli Alumni e idealizador do Inova Sênior. Então, Inova Sênior, fala aí como é que você funciona. Claro. Então, o Connex funciona basicamente assim. Eu ajudo a criar um perfil bem completo da pessoa, destacando não só a experiência profissional, mas também os interesses. A partir daí, eu posso sugerir conexões com outros engenheiros que estejam na mesma faixa etária ou que tenham interesses parecidos. Vamos simular rapidinho. Por exemplo, eu poderia perguntar: quais são as principais áreas de engenharia em que você atuou ou tem interesse? Ou então, além do trabalho, que tipos de hobbies ou interesses pessoais você gostaria de compartilhar para encontrar alguém com afinidades? E com base nessas respostas, eu vou sugerindo conexões que façam sentido. Bom, então é assim, mais ou menos, que vai ser a coisa. As pessoas vão naturalmente transferir esse conhecimento para a IA, e a IA vai fazer o matchmaking, né? Vai ver o que faz sentido juntar. Desde que a primeira ideia surgiu a esse respeito, a gente percebeu dentro do alumni da Escola Politécnica da USP, assim como do ITA, um interesse enorme em levar isso para frente, né? Então, essa divulgação ela é fundamental, porque as pessoas saibam desse projeto, para fazer o que é a propósito, que é conectar pessoas com pessoas ou pessoas com empresas. Com mais brasileiros vivendo ativamente após os 60 anos, o Inova Sênior surge com uma resposta estratégica: transformar experiência em inovação, apoiar a economia e mostrar que futuro e longevidade podem e devem caminhar lado a lado. Bom, então essa é uma das decorrências da engenharia aumentada, né? A gente pode começar, não só da engenharia aumentada, é claro, nesse caso específico, mas também do bônus de longevidade que a gente está vivendo, né? Isso aqui é só um resumo do que a gente acabou de ver, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas qual é a urgência da gente estar discutindo, implementando, se preparando para essa nova realidade, né? A gente vem estudando esse negócio há muito tempo. Vocês veem, a primeira versão do GM Digital que a gente fez foi em 94, isso faz bastante tempo, só para vocês terem uma ideia, e vários papers escritos aí desde essa época, de 94, aí 2000, esse aqui 94 também, por aí vai, né? Só para vocês terem, o Michael Greaves criou o conceito escreveu um paper, na verdade, que dizem que é o conceito que chamava Conceptual Ideal for PLM, né? O conceito do Digital Twin estaria ali dentro, foi escrito em 2002. A gente escreveu isso 8 anos antes, tá? Não só escreveu o paper, como eu mostrei lá em cima, como já fez uma solução ainda em DOS, para vocês terem uma ideia, de um GM digital naquela época. Então, ele está bastante tempo nessa história, só que só em 2018, né? Essa aqui é o que chama Hype Cycle do Gartner, em que em 2018 o Digital Twin estava aqui em cima. Ó. Engenharia aumentada nem aparece aqui, né? Não existe aqui engenharia aumentada. E eles estimam, então, que para chegar desse ponto do hype aqui até esse ponto em que a tecnologia está de fato sendo super utilizada, né? Que é o chamado platô de produtividade, entre 5 e 10 anos seria em 2023, 2028. E a gente está, de fato, antes, quando eu falava de gêmeos digitais, a pessoa não sabia se era para comer, beber, vestir, andar, não sabia nada, né? Hoje, gêmeo digital, está assim, todo mundo perguntando o que é, falando sobre gêmeo digital, confundindo o que é gêmeo digital e etc. Então, levou um tempo, mas, você vê, não tanto tempo assim, na verdade, nós estamos em 2025 e a coisa está muito quente no Brasil sobre esse assunto, né? E aí, vamos ver, ó, o mercado de gêmeos digitais aqui de 130 bilhões até 2029, está se falando bastante nesse assunto, né? E aí a gente tem coisas acontecendo que são, vamos dizer, sensores para você. Bom, o que está acontecendo? Bom, Nubank ultrapassou o Itaú em valor de mercado. Ainda está, até essa aqui é uma notícia de 2024, mas ainda hoje ele continua com um valor de mercado maior do que o do Itaú. E é um banco que nasceu há pouco tempo, só que ele é totalmente digital, né? Então, o que acontece? A singularidade tecnológica que a gente está vivendo implica numa evolução exponencial da tecnologia, né? E como funciona essa coisa da realidade exponencial? É mais ou menos o seguinte, digamos que você demorou aqui 45 minutos para chegar
com uma chuva exponencial. O que é uma chuva exponencial? É aquela que é um pingo, cai agora, daqui um segundo 2 pingos. É um tipo, né, de exponencialidade. Não, isso aí não é exponencial, isso aí é geométrica e tal, mas enfim. É só um exemplo para dar uma ideia de um crescimento parecido com o exponencial. Você tem 1 pingo, 2 pingos, 4 pingos, 8 pingos, 16 pingos, etc. Né? E com essa chuva aí, você, depois de 45 minutos, estava aqui com umas pocinhas no fundo, aqui na grama, né? Aqui assim, pocinha aqui, ali e tal. Aí a gente pensa, bom, então, quanto tempo vai demorar para encher, né, como está aqui embaixo, de água até aqui em cima? Para eu poder sair daqui antes disso, né? Então, quanto tempo eu tenho que sair daqui para não morrer afogado dentro desse estádio? Bom, o que acontece? A gente tem um raciocínio linear. E esse que é o problema, porque a gente acha, bom, se demorou 45 minutos para chegar naquela pocinha ali, vai demorar, então, uns 2 anos para encher até aqui em cima, não é verdade? A gente pensa logo assim. Só que, na verdade, são 5 minutos. Então, o nosso raciocínio é um problema nessas situações, né? E eu estou falando aqui de urgência da gente olhar para essa coisa, se adaptar a ela. Por quê? É isso que eu estava falando. Então, a gente está aqui imaginando que a realidade vai estar aqui de forma linear, mas a realidade está lá, de uma forma bem diferente. E a gente tem uma tremenda fator de surpresa aqui, porque a realidade se mostra do que a gente imaginava muito diferente rapidamente, né? Então, agora, como é que o ser humano, apesar dessa urgência toda, funciona nesse contexto, né? Acontece que lá, quando começamos a nossa história nesse planeta, né? Acho que, na verdade, isso aqui não é nem bem no começo, já está numa fase bem adiantada da nossa existência, mas o fato é que, quando a gente inventava uma nova tecnologia, no caso aí um pedaço de madeira, para tentar enfrentar um problema que está ali, que é o leão, bom, às vezes essa tecnologia não dava certo. Na verdade, na maior parte das vezes, essa tecnologia não funcionava. Essa invenção era inadequada, né? Você enfrentar o leão com um pedaço de pau não é uma boa solução, né? Então, esse inovador aí não gerou descendentes, tá? Então, nós somos o resultado de pessoas cujos antepassados, na sua maioria, não eram inovadores, né? E aí, como é que a gente pode provar isso? Porque a gente conhece a curva de adoção de tecnologia, né? Os inovadores, o coitado aqui, está numa categoria que é só de 2,5% da população, né? Os early adopters, que, vamos dizer, percebem quando esse cara aqui fez uma tecnologia legal, ele fez agora, depois o irmão dele, que não morreu dessa vez, que estava só olhando, fez lá agora um negócio novo, que é um buraco com um monte de lança dentro e tal, conseguiu matar o leão, né? E aí, é um dos caras que está aqui, claro, alguns sobrevivem nessa faixa dos inovadores, né? Aí vem os adotantes iniciais e falam, opa, legal, esse buraco aí me interessa, vou começar a usar também, interessante. Mas olha, a grande maioria só vai usar depois essa tecnologia. Então, são poucas as pessoas que, de fato, são inovadoras na sociedade, e a gente está falando de um crescimento exponencial com uma população que é conservadora, né? Então, e se a maioria é conservadora, e a gente tem uma questão chamada conformidade social, que eu vou mostrar aqui num videozinho, o que vai acontecer com o comportamento da maioria das pessoas? Ah, peraí, tá sem som. Bom, peraí. Along with this, or would you? To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please.
Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Então, se os nossos antepassados ficaram maioria aqui como não inovadores, essa aqui é a maioria, né? E se nós temos conformidade social, a gente tende a não inovar, né? Bom, esse aqui é um vídeo que eu já mostrei na minha outra apresentação, mas acho que ele tem tanto a ver com esse assunto de hoje, e eu imagino que talvez possam ser pessoas diferentes que estejam aqui hoje, então eu vou pedir desculpas aos que já viram e vou mostrar de novo, tá bom? This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world, her world? You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs
of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Muito bem, quem quiser brincar um pouquinho com o Gêmeo Digital, aí é só apertar, apontar a câmera para esse QR Code, usar esse usuário e senha aqui, o usuário phdesoft@phdesoft.com, e o password phdesoft com P maiúsculo, D maiúsculo, hífen 2024. E aí vocês vão poder brincar um pouquinho com o Gêmeo Digital aí na mão de vocês, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, muito bom. Muito obrigado, Diperron. A gente vai, então, eu vou pedir para que os colegas levantem a mão para as perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta. A tua apresentação, eu vou agradecer primeiro, né, por você ter disposto a nos apresentar uma coisa tão interessante. Mas a minha ligação, vamos dizer, com a inteligência artificial é, assim, voltada para agentes de inteligência artificial. De certa maneira, esses agentes são aplicações, né, seriam auxiliares voltados para função específica, uma função específica. Então, na saúde, no médico, na medicina, na educação, na escola. Um agente é algo, vamos dizer, da inteligência artificial, é um ser digital que vai auxiliar professor, por exemplo, no caso da educação. Como isso interage com uma proposição tão avançada de engenharia que você apresentou? Qual a relação com as aplicações? Olha, eu acho que uma maneira simples de dizer isso é que talvez a gente esteja falando aqui de que você vai ter agentes de engenharia te ajudando e talvez um especializado em engenharia aeronáutica, outro especializado em engenharia naval e assim por diante, né? Mas eu estou muito cuidado com esses nomes porque a gente fica inventando nome, é uma questão de marketing só, né? No final das contas, é a evolução da tecnologia, né? Porque, por exemplo, quando chegar, e dizem que vai chegar, né, a inteligência artificial geral, ou inteligência AGI, que é a inteligência geral artificial, na verdade, né? Ela vai poder fazer tudo, né? De qualquer área, não vai ter que essa especialização, eu diria, que é uma coisa transitória que até a gente está vivendo hoje. Mas ainda vão existir, apesar da inteligência artificial estar geral, vamos dizer assim, você, no caso da engenharia, ainda vai precisar, por exemplo, de um gêmeo digital especializado naquele segmento que você está trabalhando, da engenharia, né? Ou da medicina. Eu estou aqui, o meu conhecimento maior é na engenharia, eu atuo na engenharia, né? Mas você poderia ter a mesma coisa na medicina. Você poderia ter lá, onde eu mostrei um gêmeo digital de uma plataforma offshore, ou de uma ponte, podia estar falando de um corpo humano lá, de uma pessoa específica, né? Então, eu acho que a especialização para soluções que dão apoio ao que eu estou chamando de engenharia aumentada, vão continuar a existir por algum tempo ainda, pelo menos no que eu consigo enxergar, né? Mas a minha visão também é muito limitada, porque se eu consigo ter uma inteligência artificial que entende tudo muito melhor do que eu, será que de fato eu vou precisar de um gêmeo digital especializado em cada situação? Ou será que, da mesma maneira que eu hoje construo uma imagem, boa parte desses slides aí eu fiz com auxílio da inteligência artificial? Acho que é até meio evidente isso, não dá para fazer isso na mão, né? Então, quando eu preciso de um slide, eu peço para a IA fazer o slide do jeito que eu quero. Talvez chegue num ponto que, viajando um pouco aqui em cima da sua pergunta, em que ela
cria um gêmeo digital específico para aquela finalidade que a gente precisa e acabou. Se ela hoje cria imagem, cria vídeo, será que vai ser tão difícil criar um gêmeo digital? Talvez não, né? Especialmente se você pega uma capacidade tão grande quanto se prevê, né? Então, eu acho que as coisas, os agentes e as ferramentas especializadas são a transição entre coisas mais amplas que podem vir a acontecer no futuro. O nosso próprio gêmeo digital, por exemplo, ele começou como atendendo navios. Depois a gente passou a usar como plataformas offshore. Esse passo foi muito simples, porque são quase a mesma coisa, né? Mas depois teve um passo para utilizar com guindastes, depois com túneis, pontes, boias de sinalização. Então, você começa a perceber que a tecnologia vai abrangendo outras áreas de atuação, porque dava, né? Porque era um passo muito pequeno. É o adjacente possível. Você sabe que só mais um pequeno esforço já atende mais aquilo. Então, há uma tendência sempre, até por conta de mercado, né? A gente foi nisso por conta um pouco de possibilidades, sair um pouco do mercado de petróleo, que tem muitos altos e baixos, e acaba ficando muito perigoso viver nessa coisa, né? Uma hora o petróleo está lá embaixo, está lá em cima, etc. Uma vez eu plotei o meu faturamento e também plotei no gráfico o preço do barril de petróleo e vi que meu faturamento subia e descia igual ao preço do barril de petróleo. Não pode ser um negócio desse, a gente foi para buscar esse outro segmento, mas a gente foi, por uma questão de mercado, mas porque podia, né? Porque a tecnologia suportaria essa evolução para outro segmento, né? Então, isso tudo começa especializado e vai abrangendo cada vez mais e, vamos dizer, ficando talvez como múltiplas especializações, vamos dizer assim. Atende a esse mercado, mas atende aquele outro também. Então, hoje, a nossa tecnologia atende a plataforma navios, plataformas offshore, infraestrutura, portos e por aí, indústria de uma forma geral, né? Então, acho que a tendência é essa, de generalizar. Ok. Obrigado. Vou passar para o Arnaldo para a próxima pergunta. Depois eu abro a fila. Oi, Gilson. Parabéns do Perron, muito interessante. Não, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu vou fazer uma pergunta em relação a essa evolução tão rápida, né, na inovação tecnológica. Eu acho que um autor de um livro de ficção científica hoje vai perder o emprego, porque ele começa a escrever um livro, no dia seguinte o que ele escreveu já morreu, né? Então, ele nunca vai conseguir mais ter um livro de ficção científica que interesse aos outros, porque até ser publicado, já tudo que ele falou já ficou para trás, né? Mas nessa linha de velocidade e desenvolvimento, como é que você vê o desenvolvimento econômico, social, tecnológico entre os países, né? Quer dizer, o Brasil vai ter alguma chance de alcançar os países, digamos, desenvolvidos com essa velocidade tão rápida dos outros países? Essa é uma coisa que eu, às vezes, procuro meio que não pensar para não ficar triste, né? Mas eu estou fazendo a minha parte. O Inovaciner é isso. Eu acho que a gente, para poder acompanhar essa evolução, a gente precisa de engenheiros, né? E, como estava naquele vídeo ali, a gente consegue, resgatando de volta para o mercado de trabalho os engenheiros acima de 60 anos, mesmo que alguns já estejam querendo só jogar golfe e tal, você consegue pelo menos, vamos dizer, dar um jump de 10 anos aí do que demoraria para as escolas formarem, né? Essa é uma forma de tentar, vamos dizer assim, apesar do desinteresse dos alunos. A gente estava antes aqui, inclusive, começar essa apresentação, você estava falando, foi você não, estava falando do interesse das pessoas em ser, acho que foi você mesmo, né, Arnaldo, em ser influencer nos Estados Unidos, né, 54% queriam ser... Foi o Armando. Foi o Armando?
O Brasil está acontecendo a mesma coisa e os alunos não estão querendo seguir o curso de engenharia, estão querendo ser outra coisa, advogado, etc., né? Então, para o Brasil poder acompanhar esse negócio, a gente tem que cobrir esse déficit, que hoje dizem que está em torno de 500 mil engenheiros, e a tendência é que dizem também, esses números são complicados de você avaliar direito, né? E nos próximos 5 anos vai chegar a um déficit de 1 milhão de engenheiros. Bom, então, dizem que a melhor maneira de você prever o futuro é construí-lo, né? Então, eu acho que a gente tem, nós aqui somos líderes nesse país. Eu estou fazendo o meu tijolinho ali, é o Inova Sênior, né? Então, acho que se cada um de nós aqui, por exemplo, e de pessoas semelhantes a nós, estiver disposto a fazer isso acontecer, é possível. Então, eu faço a minha parte, mas tento não ficar olhando se os outros estão fazendo as suas para não ficar triste. Tá. Ok, obrigado. Vou passar, então, para o Gilson Krause, para a próxima pergunta. Tem que abrir o microfone, Krause. Bom, boa noite a todo mundo. Do Perron, achei fantástica a apresentação, super interessante. Você falou em crescimento exponencial, eu diria que ele pode ser descontínuo. Ele pode não ser exponencial, ele pode ser completamente aleatório, né? Então, só uma dúvida. Mas na época do boom das .com, na época de 2000, a empresa que eu participava lançou várias ideias e elas estavam fora do tempo. Então, poucas daquelas ideias, elas progrediram porque simplesmente elas estavam na frente do tempo, né? Aqui vale um pouco para empresas e vale para as pessoas. Eu quero que venham mais engenheiros para o mercado. Eu preciso formar mais, mas as pessoas vão sentir também essa mesma insegurança. Eu estou com um cenário tão imprevisível, tão cheio de continuidades, que eu não vou conseguir atrair essas pessoas, que talvez as empresas que iniciem, que sejam inovadoras, ou até os que adotam tecnologias mais cedo, também tenham essa dúvida. Então, como é que eu consigo influenciar essas pessoas, essas empresas, para que tenham uma adoção, apesar do risco da descontinuidade ou do risco de estar fora do timing? Então, ou seja, esse time não é agora, daqui a 5 anos, é daqui a 10 anos, né? Então, como é que se eu tenho facilidade de, não, vou pegar um percentual do meu portfólio e vou investir esse percentual em alguma coisa que pode estar fora do tempo, mas não é sempre assim. Então, qual o nível de investimento que eu preciso para estar? Ou simplesmente eu vou arriscar e aqueles que arriscarem vão se dar bem. Mas como eu quero atrair mais gente, mais engenheiros, mais empresas para que o nosso país seja inovador e que a gente tenha aí um leapfrog na frente, como é que eu faço isso? Como é que você desperta o interesse das empresas de adotarem efetivamente tecnologia e a gente tem um círculo virtuoso sendo construído? É essa a pergunta? Por aí. Então me explica melhor para eu... Se não é essa a pergunta. Não, é por aí. Quer dizer, a gente viu empresas que, lógico, as que tiveram sucesso, elas decolaram. Então até a questão dos chips aí ligados a NVIDIA, etc., chips ligados à inteligência artificial, mas o que eu quero é botar mais gente atraída para esse movimento. Então, apesar do risco que ele impõe, ou seja, a maioria vai errar, porque vai estar fora do tempo. Então, como é que eu faço isso? Eu sei bem o que é estar fora do tempo, porque eu estive fora do tempo por uns 30 anos, né? Só que eu só acho que uma pessoa de muita sorte, sabe? Porque eu consegui fazer a empresa sobreviver nesse tempo todo aí. Apesar disso, né? Sorte, pura sorte, porque realmente as pessoas não tinham a menor ideia do que eu estava falando, mas a Petrobras resolveu adotar, e aí a coisa cresceu e tal, não sei o quê.
chegou uma época que a gente cresceu 70% ao ano continuamente por 10 anos seguidos, no único período que o Brasil teve um pouco de crescimento aí desde que eu me formei, né? Olha, eu diria que se eu tivesse uma resposta boa para a sua pergunta, a minha empresa já estaria muito maior, tá? Então, eu vivo esse problema das empresas brasileiras não valorizarem o uso de tecnologia no seu processo competitivo, porque no Brasil é melhor você olhar, e por isso até que os CFOs são muito poderosos nas empresas, embora hoje um pouco menos, mas você ganha mais dinheiro gerindo direito o seu dinheiro do que adotando tecnologia por conta do jeito que o país é. E também outra maneira de você adquirir competitividade é através da corrupção. Então, no país onde você compete por corrupção e para o lado financeiro, você não precisa adotar tecnologia para se diferenciar, né? E a gente ainda tem aquela coisa da maioria não ser inovadora, né? Então, é engraçado, você lembra aqueles 2,5% lá do começo? Você pegue que 10%, e não chega a isso, das pessoas dentro de uma empresa, tem o poder de decisão. Então, você vai pegar 2,5% de 10%, percebe? Não tem ninguém. É muita gente que tem poder de decisão e é inovador, né? Então, isso, e mais do que isso, o Brasil, em particular, acabou se tornando um país seguidor. As empresas aqui, eu já cansei de ver soluções tecnológicas do Brasil ótimas, que nascem primeiro aqui do que em outros lugares, mas aí, por conta dessa adoção tardia das empresas que usariam essa tecnologia, a pessoa fica aqui, vamos dizer, com aquela tecnologia sem crescer muito, em número de usuários, de clientes e tal, e acaba não conseguindo evoluir tanto com a própria tecnologia por conta disso. Aí uma outra que nasceu anos depois, em outro lugar, no mercado pujante, no mercado onde as empresas adotam rapidamente, competem através da tecnologia, cresce lá, aí já passou um tempo que o cara está ouvindo essa tecnologia aqui sem comprar porque ele tem medo, aí até o cara vende lá e raspa o mercado brasileiro, uma tecnologia que nasceu depois de uma brasileira. Tá? Isso acontece muito. Por outro lado, eu estou vendo movimentos, mais recentemente, muito interessantes, que eu não via, diria que nos últimos anos, depois da pandemia especialmente, eu passei a ver muitas empresas maiores se preocupando em colocar um conector mais apropriado. Porque o problema é que também, lembra que não tem ninguém dentro das empresas, quando a gente vai olhar, o percentual de pessoas inovadoras é muito pequeno, o poder de decisão, aquela coisa toda. Então, você ia chegar lá, você não tinha com quem falar, não tinha a pessoa com poder de decisão e inovadora. Mas as empresas estão começando a criar departamentos de inovação, que inclusive não tem nada a ver com a TI, porque a TI virou burocrática e tudo mais. Então, você cria ali uma área específica, então você criou um conector, o que é que nem vírus, né? Você coloca o conector ali, você propicia isso começar a acontecer. Então, isso está acontecendo. Um exemplo muito que a gente tem se relacionado muito, muito interessante é o Porto do Açu. O Porto do Açu tem uma área de inovação lá que está indo de vento em popa, né? Mas a CEMIG, eu tenho visto fazer isso também, Petrobras já faz isso há mais tempo. Então, eu acho que está aumentando, vamos dizer. É claro que certamente nós estamos muito atrasados em relação ao resto do mundo, especialmente dos países desenvolvidos, é claro, né? Mas eu estou vendo uma mudança de maneira das empresas que adotam tecnologia atuarem no país. E eu acho que o movimento super positivo, acho que tem uma chance da gente sair dessa história. Muito bom. Muito bom. Então vamos agora continuar com o Armando Araújo. Fala, Armando. Pois não, obrigado. Dr. Perron, primeiro quero te agradecer muito pela apresentação e te informar que eu tive duas surpresas grandes. Primeiro, a qualidade dessa apresentação, para mim foi fenomenal. E segundo, o nível de ignorância que eu tinha no assunto.
que, para mim, eu pensava que sabia alguma coisa de tecnologia e estou vendo que eu ainda estou no século XIX. E daí a minha pergunta. Eu sei que tem várias empresas que usam tecnologia avançada no Brasil, mas existem empresas aplicando esse tipo de engenharia do futuro e gêmeo digital que você apresentou? E segundo, para ampliar isso, em termos de pessoal, em termos de área, que eu vi, pelo que eu entendi, isso não se aplicaria somente em engenharia, podia também se aplicar em outras áreas, medicina, não sei. Ou seja, além de quem já estaria usando, que áreas poderiam ser expandido isso? Obrigado. Olha, a Petrobras usa a nossa tecnologia, a Modec usa a nossa tecnologia, a gente desenvolveu isso em parceria com a Shell, então tem várias empresas utilizando. O mercado de petróleo, ele é um pouco mais, no Brasil, mais competitivo, né? Então, apesar de ser monoopcionista, é curioso isso, né? Acho que é curioso que o mercado monoopcionista e quase monopolista, ainda assim invista tanto em tecnologia, mas o fato é que acontece assim, né? O petróleo é inovador no Brasil. E a gente está conversando com empresas ou com o governo e tudo. O problema da conversa com o governo é que é uma conversa um pouco mais complicada, né? Mas que eles estão interessados efetivamente em adotar. Portos, eu estou vendo um movimento muito forte dos portos nessa direção. Porto do Açu usa nossa tecnologia. Você está falando de Brasil, Porto de Houston usa também, Porto de Tângero, fora do Brasil, mas no Brasil, o Porto de Santos está, vamos dizer, está muito interessado e está desenvolvendo toda uma área de inovação, até junto com o Parque Tecnológico lá do PIT, né, do São José dos Campos. Então, sim, tem cada vez mais empresas buscando esse tipo de tecnologia. Agora, fora da engenharia, o que eu já parei para pensar foi só medicina, porque tipo assim, é muito parecido, né? Porque tanto é que pontes você chama de saúde da ponte, porque você tem anomalias, que são as doenças, é tudo muito parecido. Então, usar isso para a saúde seria assim, um passo trivial, na verdade, né? Você colocar ali os exames, colocar ali as cirurgias, os remédios que estão sendo tomados, e né, tal, seria bem imediato. Eu acho até incrível, porque a medicina está muito avançada em tomografias e essas coisas. Eu não sei como é que, quando você faz uma tomografia, um PET, scan e tal, você já praticamente fez o modelo 3D, né? Porque eles não pegam o modelo 3D e dão uma continuidade naquilo ali e tal, né? Eu acho que é porque, na verdade, a maior parte da população não teria recursos para se beneficiar dessa tecnologia, né? Então, quando você pensa no caso do Brasil, no SUS, o SUS não iria estar disposto a investir no gêmeo digital de cada pessoa que entra ali no SUS, porque, enfim, o benefício não... eles não têm dinheiro para investir nisso, né? Acho que o benefício não seria tão grande a ponto deles entenderem que vale a pena deixar essas pessoas vivas ainda, consumindo dinheiro do INSS e do próprio SUS. Eu acho que... então, mas eu vejo, por exemplo, isso acontecendo nos Estados Unidos, ou podendo acontecer nos Estados Unidos. E eu acho que, inclusive, muita coisa está para mudar para muito melhor para quem mora aí nos Estados Unidos, pode até me dizer se concorda. Porque a minha experiência nos Estados Unidos de saúde foi muito ruim, né? Eu estava tentando acompanhar um amigo meu de bicicleta, que é um atleta, acabei me esforçando demais e caí. Nessa queda, tive uma parada abrupta do meu exercício, isso me deu uma descompensada. Quando estou no hospital, o cara estava me enfiando um catéter para chegar no coração e chegar lá. Puxa, pensei que você tivesse tido um ataque cardíaco, você não teve nada. Parabéns. Porra, o cara acabou com as minhas férias
porque daí a recuperação desse negócio é ultra longa dessa coisa, porque os caras fizeram um diagnóstico inicial errado, né? Eu não estava tendo um ataque cardíaco nenhum, só tive uma parada muito abrupta do exercício, de um exercício muito pesado. Então, eu acho que esse tipo de tecnologia nos Estados Unidos, em que eles erram muito no diagnóstico inicial, pode ser que se justifique, né? E, no mínimo, a IA. No mínimo, a IA, acho que vai ser incrível para substituir os diagnósticos errados feitos pelo processo de triagem nos Estados Unidos. Mas aqui eu tive conversando com o pessoal que mexe nessa área, há interesse, mas ainda não viram uma forma de viabilizar. Tá. Ok. Obrigado, então, Perron, pela resposta, interessante. Vamos, então, passar para o Antônio McDowell de Figueiredo, professor da UFRJ e da COPTEC. Da COP, na verdade. COPTEC é a fundação. COPTEC é a fundação. É que eu era da COP, que fui da COP, me aposentei ano passado, e depois estava dirigindo a Fundação COPTEC até a semana passada. Mesmo. Eu fiquei lá por 8 anos na Oceânica. Lá na Oceânica, com o CEGEM, provavelmente, aquele pessoal lá. Eu achei... queria parabenizar também pela apresentação. A gente fica pensando esse admirável muito novo. E esse admirável muito novo, admirável, ele é irônico, porque ele tem duas interpretações. Ele pode você se admirar pelo que tem de aterrorizante ou pelo que ele pode ter de maravilhoso. É admirável. Então, fica um pouco... Mas eu estava olhando aqui um pouco, como disse o Armando, aprendendo coisa que a gente não sabe e tal. Mas aí você falou numa questão, você disse, agora eu vou falar um pouco de filosofia, questão da ontologia e tal. E aí eu comecei a pensar aqui em outras coisas, sobretudo depois que você falou aqui na questão do déficit de engenheiros. Eu acho que o Armando também falou, não. Alguém falou também na questão do déficit de engenheiros para o futuro e dessa carência de tanto. E aí vem uma coisa que tem me preocupado aqui, eu acho que tem preocupado a nós todos, inclusive é um dos motivos dessas reuniões, a questão da formação desses engenheiros. Porque não são 500 mil engenheiros que faltam iguais aos engenheiros que já existem. São outros tipos tem outro tipo de formação que leva em conta essa coisa aí. E aí me preocupa um pouco, às vezes, quando se fala na inteligência artificial, como se fosse uma entidade autônoma. Atualmente, eu não sei no futuro se ele vai com essa inteligência artificial generativa, o que é que vai ser, eu não sei, não tenho bola de cristal, não sei. Mas a inteligência artificial hoje, eu acho que a designação inteligência artificial é um pouco enganadora, porque, como você mesmo disse, você ensina. Você só ensina o que você já sabe, isto é, o que já existe, não é? Ela não formula, não é? Então, como a gente falou também aqui em medicina, imagina uma junta médica que seja ultra rápida, que trabalhe praticamente na velocidade da luz, que você tenha tantos médicos quanto você queira, ou você pode ter também uma conjugação de engenheiros de várias especialidades, que trabalhem também numa velocidade enorme, né? Então, eu fico me perguntando se a inteligência artificial, que só olha para o passado, até o presente, ela não olha para o futuro, porque, enfim, o futuro, ela apenas tem à disposição dela, numa velocidade altíssima, tudo que se dispõe aí registrado no mundo, de voz, de imagem, né? Se ela não é uma enorme ferramenta, né? E quando a gente diz a inteligência artificial me ajuda, na realidade, ela foi alimentada por pessoas iguais a nós, talvez mais capacitadas, com mais experiência, enfim, mas que trabalham, ele junta essas experiências todas e me coloca à disposição, mas ela não cria. Esse conhecimento, ela tem a capacidade de sintetizar a partir das regras dos seus algoritmos, não é? Mas a essência do conhecimento,
como você falou em ontologia, né? Isso me veio à mente. Na realidade, a inteligência artificial é um enorme instrumento que deixa a gente maravilhado, talvez da mesma forma como quando apareceu lá a primeira enciclopédia francesa. Se você ficou no mudo, McDowell. Quando apareceu a primeira a enciclopédia francesa, né? Quando Michelet reuniu técnicas de manufatura em madeira e tal, e colocou na enciclopédia como é que aquelas pessoas que tinham isso como segredo, né? E faziam aqueles artifícios todos para produzir suas peças. E depois a enciclopédia britânica, aconteceu, aquilo era o conhecimento universal que estava ali, né? À sua disposição. O salto que foi dado entre o antes e o depois dessa disponibilidade, né? Com a velocidade da época, com a tecnologia da época, né? Talvez seja uma coisa que pode se fazer uma analogia, né? Então, porque a inteligência artificial, na realidade, ela lhe põe à disposição, numa velocidade altíssima e com uma precisão enorme, aquilo que, de fato, já existe, não é? Tá certo? Então, nessa medida, o que é que me preocupa? Que a gente falou aqui, eu acho que foi o Krause que falou da questão de como atrair novas pessoas, ou o Arnaldo, como atrair esses jovens para fazer engenharia e tal. Eu acho que é um problema que a gente não tem resposta, porque também há, de certa forma, uma mistificação e que deixa as pessoas aterrorizadas. Se ela é tanto assim, para o que é que eu vou fazer? Não é? Como engenheiro, se ela pode tudo, né? Mas ela pode tudo, na realidade, ela sintetiza tudo que já há, não é? Que engenheiros já fizeram, ou que médicos já fizeram, né? Então, isso é uma questão que eu gostaria de ver sua reflexão, porque você mesmo provocou quando falou, vamos falar de ontologia aqui, de filosofia, qual é a natureza dessa coisa que a gente tem à disposição agora, que a gente chama inteligência artificial, que ainda não é generativa. E só para concluir, quando você fez aquela curva, é muito interessante da inovação, o modelo de explicação da evolução, o modelo darwiniano, construiu... Minha mulher é endocrinologista, ela vive dando aula da fisicoquímica e da físico... do corpo, né? Então, eu fico assim, como é que essa coisa foi feita? Tudo na base da modificação aleatória, né? O que não deu certo não sobrevivia, o que dava certo tinha chance de sobreviver. Mais ou menos assim, né? Então, aquele cara com a varinha com o leão, aquele é uma experiência que não deu certo. O outro que nem sabia o que estava fazendo, mas inventou fazer qualquer coisa que sobreviveu ao primeiro ataque. Talvez tenha morrido no segundo, não sei. E assim foi, não é isso? Então, juntando essas coisas todas, que eu me pergunto qual é a natureza da formação que a gente tem que dar a essas 500 mil pessoas que vão tocar esse país para frente, se é que a gente almeja chegar mais perto, né, de uma maneira um pouquinho mais autônoma, ou não digo mais autônoma, mas mais soberana, né, do que a gente fez até agora, né, do que a gente é até agora, que, como você disse, nós somos grandes imitadores e rapidamente as nossas imitações se tornam superadas, porque a gente não consegue acompanhar nem na imitação o ritmo do crescimento das coisas, né? É um pouco dessa reflexão que eu gostaria de ouvir você. Bom, da primeira, com relação ao desânimo que as pessoas podem ficar porque a IA vai tomar o seu emprego de engenheiro, na verdade, não sei se talvez eu não tenha sido claro, o que eu estou defendendo aqui é uma simbiose entre o engenheiro e a tecnologia, e não uma substituição do engenheiro pela tecnologia, porque é isso que eu enxergo hoje. Eu não vejo a tecnologia substituindo o engenheiro, eu vejo os dois numa relação muito sinérgica. E aí, talvez até nessa coisa do ânimo dos novos engenheiros, talvez até eles ficando mais animados, porque eles vão poder ir muito mais longe com essa ferramenta do que
eles poderiam ir só com uma calculadora, né? Inclusive, na evolução da IA, vai precisar a evolução de pessoas que vão informar a IA dessas suas evoluções. Sim, sim, sim. Agora, sua segunda pergunta, o que foi mesmo? Como é que treinamento que a gente vai dar para essas pessoas? Daí eu te convido a participar lá do Inova Sênior, que é onde a gente está começando. A gente começou, na verdade, o Inova Sênior. É que essas duas coisas estão ligadas, no final das contas, né? A gente começou antes do Inova Sênior uma iniciativa chamada Valorização da Engenharia no Brasil, né? E aí a gente percebeu que eram necessários vários grupos de trabalho para inúmeras ações diferentes. É um problema bem complexo, né? Valorizar a engenharia no país. Aí, como uma pequena derivação, vamos dizer assim, da valorização da engenharia, apareceu o Inova Sênior como uma forma de você antecipar a colocação de engenheiros no mercado para suprir esse déficit, mas esse pessoal vai precisar de um treinamento nessas tecnologias. E aí, é isso que a gente quer fazer, mano. Isso a gente não fez ainda, já sabe que vai fazer, que quer fazer, mas não definiu o que é ainda, né? Mas certamente uma das coisas importantes vai ser estar bem fluentes no uso dessas novas tecnologias, mas a gente acha que não é só isso. Mas, inclusive, os engenheiros sêniores têm uma grande vantagem nos soft skills, de uma forma geral. Já apanhamos muito, né? Ao apanhar muito, você acaba aprendendo muita coisa de soft skill. E isso vai ser muito, muito interessante. Mas essa é uma discussão mais ampla do que, de fato, a gente tem que fazer. E a gente está tendo essa discussão lá. Eu te convido a participar, e quem mais quiser, tanto da discussão da valorização da engenharia, quanto do Inova Sênior, que é para os 60+, qual é o treinamento que eles têm que ter para poder se adaptar a isso. E, na verdade, o que eles precisam, no final das contas, tem uma interseção enorme com o que os novos engenheiros precisam também, né? Porque, de certa forma, o que está acontecendo é que essa tecnologia atual meio que nivelou todo mundo. Porque, por exemplo, ninguém sabia IA, nem os engenheiros 60+, e nem os que estão entrando no mercado agora, está todo mundo igual. Então, isso também que traz essa possibilidade de colocar os 60+ rapidamente no mercado, porque está todo mundo mais ou menos em pé de igualdade, precisando entender direitinho como usar essa e outras tecnologias. Eu estava dando uma palestra lá na Poli, para os engenheiros que estavam entrando lá. Aliás, você quer ver uma coisa? Você que é da COP, riam da minha cara, já riram muito da minha cara aí na universidade. Eu até comentei aqui na outra apresentação, né? Porque eu defendia que cálculo 1, 2, 3, 4 devia ser dado com o matemática do lado. E não é que eles riam de mim, eles nem consideravam essa possibilidade. E a matemática já existia naquela época, né? E eu fui agora, quando dei essa palestra na Poli, para os engenheiros lá, sugerindo que eles usassem matemática durante os seus cursos de cálculo 1, 2, 3, 4 e tal, e descobri que até hoje não usam, né? O que é incrível, porque é um software, uma tecnologia que está aqui há, sei lá, 30, 40 anos, nem sei mais quanto tempo tem matemática, e até hoje a gente ensina cálculo com cuspe e giz. Pelo menos desde 1980, tá aí. Pelo menos. Pois é. Então, na verdade, é uma questão de mudar paradigma, né? Poxa, vamos começar a ensinar matemática. Você imagina se você, ao invés de ensinar do jeito que a gente ensina cálculo, a gente ensinar durante o cálculo, o cara já ficar com uma ferramenta como matemática na sua bagagem, essa pessoa, ao contrário da maioria dos engenheiros, vai poder usar cálculo pesado o resto da vida. Então mudou tudo. Não precisa fazer a ginástica do cálculo, né? Ele faz o conceito do cálculo, né? Exatamente, exatamente. Então tem que mudar isso. Tem que mudar. As ferramentas estão aí, tem que mudar a cultura. Voltando para aquela questão da ontologia e tal. Tem que mudar a cultura. Muito bem, muito bem.
Acho que essa questão da mudança como a gente deve ensinar engenharia, ela é premente, ela é importante, e a gente entrar mais com os softwares existentes realmente mudaria, mas aí precisaria mudar os professores, né? Que esse é outro desafio enorme para a mudança do ensino no país. Bom, próxima pergunta é do Robson Pitelli. Por favor, Robson. Opa. Então, já conheci o do Perron, né, do Perron? Oi, Robson, beleza? Tudo bem. A gente se conheceu lá no Rio das Batidas, perto da USP. E você se disfarçou bem. Você não parecia ser essa cabeça ilustre que você está demonstrando agora. Muito simples. Pensei que você era só mais um, mas não. Você tem uma singularidade muito forte e é uma surpresa agradável ver essa sua apresentação aqui. Aquela parte do vídeo que você passou, que as pessoas levantam e sentam na sala, né? Então, e aí, ligando aquela cena com o que o Antônio aí acabou de falar, a inteligência artificial faz você ter certeza que você está levantando certo com todo mundo, né? Ela assegura que você não vai sair da banda, né? Você não vai atravessar o ritmo. E, pelo menos na minha experiência, toda vez que eu atravessei ritmos, né? Ou por um engano, ou por um mau entendimento da coisa, é muito difícil quando você fica sentado e todo mundo levanta. É uma pressão terrível. É uma pressão tão grande que, às vezes, você colapsa e você ignora a pressão, e você rompe com todos os amigos, com todo mundo, porque ninguém está entendendo por que você atravessou a rua para o outro lado. Está todo mundo andando aqui nessa calçada, você atravessou por quê? Né? E, às vezes, nem você sabe direito. Às vezes, você estava com gases e não queria levantar para não... sei lá, mas acontece que você destoou da turma. Né? E isso é uma coisa muito difícil para o ser humano até hoje, e a inteligência artificial não muda isso. Né? Que é o quê? Como é que você lida com você mesmo na hora que você não levanta e todo mundo levanta. Né? E mesmo que você tenha um motivo muito racional e lógico, que os outros ignoram, a não ser que você esteja com uma muleta, aí todo mundo vê, não, ele não está levantando, é óbvio, mas se não tem isso, o sistema de grupo, como você bem mostrou naquele slide, naquela faixa do vídeo, é muito forte, é fortíssimo. Isso intimida a inovação, intimida o homem a seguir o ritmo da máquina, que é exponencial. Né? Essa engenharia aumentada, ela tem um inimigo, que é esse mecanismo de manada. Né? Acho que para o futuro, você está me dizendo, do Perron, é que vai haver um distanciamento por causa disso, né? Entre a máquina e o homem, e esse gap, o Antônio está querendo saber como é que preenche, né, Antônio? Então, essa é a minha contribuição. Perfeito essa síntese. O que vai acontecer é que algumas pessoas vão, como diz o Yuval Harari, virar super-humanos com essas tecnologias, né? Outras não. Isso pode criar aí uma... Porque eu não acredito que essas tecnologias vão substituir as pessoas, mas algumas pessoas que vão saber usar essas tecnologias vão substituir muitas outras. Me desculpe, eu falou a formação que leve o cara a formular a pergunta correta para o só. Não correta é entre aspas. Interagir. Mas eu vejo isso muito mais para o Brasil como oportunidade do que perigo. Porque se a gente chega nesse ponto, não é só o brasileiro. Nos Estados Unidos, eu vou até usar essa informação que eu não sabia, 50 e poucos % das pessoas entre 18 e 60 anos, se não me engano, gostariam de ser influencers ao invés de fazer o que fazem. Né? Então, essa bestialização é universal, pelo jeito, né? Então, se a gente consegue, com menos engenheiros,
que adotem essas tecnologias tornar super engenheiros, é uma chance para o país. Porque já que a gente tem menos, se a gente conseguir ter um percentual maior que adotem isso, é uma tremenda chance para um país que tem menos engenheiros, como o Brasil, proporcionalmente. Então, basta a gente conseguir desatar, vamos dizer, encontrar o caminho para fazer com que, de fato, usem essas tecnologias. Legal. Muito bem, estamos chegando próximo ao final. Vou passar para o Rui agora para a próxima pergunta. Rui tem que abrir o microfone. Abrindo o microfone. Bom, seguir o conjunto de elogios que já foi feito do Perron, uma excelente palestra, uma coisa assim, algo muito criativo em relação às palestras que nós tínhamos já assistido sobre questões de engenharia. E o McDowell roubou a minha primeira observação, quer dizer que é a primeira palestra de engenharia que nós vemos onde o palestrante usa o conceito de ontologia. Mas isso o McDowell já percebeu e já, digamos, discorreu sobre isso. A outra coisa que eu ia dizer para o Perron é que deve haver alguma coisa estranha com a engenharia naval da Poli. Eu só conheço 3 engenheiros navais da Poli. O Antônio Carlos Fernandes, que foi formado 10 anos antes de você, que era o Tatalo. O Tatalo eu fiz estágio com ele no IPT. O Tatalo e veio para a COP. E foi para a COP. Foi colega lá também. O Tatalo foi colega, agora a gente pode falar isso, de movimento estudantil, e era uma pessoa extremamente brilhante. Eu achava o Tatalo fantástico. Estava, assim, trabalhei com ele, trabalhamos juntos, e ele era muito bom. A segunda pessoa que fez naval, que eu acho extremamente interessante, inclusive voltado para questões de inovação, foi formado 10 anos depois de você, que é o Luiz Tosi, que trabalhou sempre dentro do ambiente da Paula Souza, sempre com ideias muito inovadoras para o ensino técnico. Hoje é o diretor da Escola de São José dos Campos, que é considerado a FATEC mais inovadora dentro do complexo de... Creio que hoje há 50 FATECs no estado de São Paulo, coordenadas pela Paula Souza. E o terceiro é você. Então, eu estou achando que tem alguma coisa na Naval da Poli, porque eu só conheço 3 engenheiros da Naval, e os 3 são, curiosamente, enfim, há algo nessa engenharia naval que a gente tem que pesquisar depois, né? Porque 3 não é uma coincidência, deve ter alguma coisa lá interessante. Bom, feita essa digressão inicial, eu ia fazer uma pergunta de por que nós não estamos seguindo uma sugestão do Polinácio. Eu não assisti os primeiros 10 minutos da palestra, eu entrei, eram 6h15, mas o Paulo levanta uma questão que é muito importante, que eu acho muito interessante, que é colocar esses engenheiros sênior em contato com essa miríade de startups que está se tentando formar. Há muitos jovens brilhantes, tendo ideias muito novas, e minha intuição, claro, nós não praticamos isso, é de que colocar os sêniores em empresas já constituídas, empresas antigas, instituições que já existem, ok, mas se você juntar os sêniores às startups, a molecada mais jovem, os sêniores têm a impressão que vão aprender muito e se sentir mais motivados, e os jovens vão estar muito mais, digamos, capazes, né, de avançar com novas ideias. Como é que você vê essa questão das startups, que eu não vi mencionada na tua análise? Porque, na verdade, eu não estava falando... Eu mencionei o Inova Sênior só como uma forma nova de ver as coisas em função dessas mudanças todas, né? Claro. Mas, sim... O Inova Sênior pode entrar nesse mercado também, não de... Sim. Ele se liga no sentido que a engenharia aumentada, vamos dizer assim, viabiliza muito isso, inclusive, né? Sim. E a gente está
vamos dizer, você acha, e eu tenho certeza de tudo isso que você falou, pode ser que seja uma certeza burra, mas eu tenho certeza absoluta de que colocar os sêniors nas startups e tudo vai ser uma coisa incrível, e a gente, inclusive, quer usar isso como uma forma de acelerar esse processo, porque o que acontece? Os engenheiros sêniors serem contratados por empresas que estão aí, precisam de engenheiros, é um dos canais que a gente está imaginando, porque outros canais são eles se juntarem para fazer empresas de consultoria, para fazer startups disso ou daquilo. Antes da startup, é pegar editais de fomento, de FINEP, de FAPESP, etc., e começar a fazer esses projetos que depois viram empresas, né? Então, e mais, a gente quer essa troca de experiências entre os jovens e os sêniors, porque a gente acha que ela é boa nos dois sentidos, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, sim, isso está... Convido até você a participar lá do Inova Sênior. A gente tem... É uma iniciativa pós-ITA, né? E vai ser um prazer ter você lá discutindo isso, mas a gente está exatamente nessa linha. Tá? Perfeito. Boa. Muito bem. Eu, só complementando o Rui, essa perspectiva de juntar o sênior com os novos engenheiros nas startups, junta duas qualificações importantes, duas qualidades importantes. A experiência do sênior e a juventude, a vontade, o desejo, o envolvimento do jovem engenheiro. Então, mentorar, fazer mentoria, fazer consultoria do sênior, né, deve ser uma vertente importante para para a participação dos engenheiros da Poli e do ITA no Inova Sênior. Essa perspectiva é muito mais interessante do que ser empregado novamente numa empresa velha, numa empresa viciada, que não traz a inovação como meta, como objetivo de jogar produtos e processos novos no mercado. Bom, pessoal, eu quero agradecer e brindar o de Perron, pela excelente palestra. Muito obrigado por ter nos dado essa happy hour de conversa numa sexta-feira, que esse é o nosso objetivo, de nos encontrarmos para conversar na sexta-feira, por incrível que pareça. Eu peço aos colegas que adotem a ideia de tomar um vinhozinho no final, tá certo? Saúde, pessoal. Saúde. Então. Com água dessa vez. Na próxima. Saúde a todos. Obrigado. Bom, Paulo.